Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos vendo a questão ambiental e a sustentabilidade. Iniciando, nós temos como olhar específico a respeito do desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Lembrando que o desenvolvimento econômico, sem se preocupar com os recursos naturais, foi uma norma dominante no mundo até o início da década de 1970. Cabe a nós observarmos que anteriormente, pelo processo da Revolução Industrial, que inicia na Inglaterra no século XVIII, na sua primeira fase, tendo como fonte de energia o carvão, seguindo no século seguinte para demais países, entre eles Estados Unidos, tendo como fonte de energia o petróleo, abrangendo outros países também do continente europeu, fazendo assim com que os países olhassem para os recursos naturais e visualizassem estes como recursos inesgotáveis. Daí, em 1970, os países perceberam que esses recursos de fato não eram considerados inesgotáveis. Ao acelerar o crescimento econômico sem levar em conta o meio ambiente, era a ideia predominante até então, porque a visão deles era que os recursos eles eram inesgotáveis. Porém, os fenômenos como secas que afetaram lagos e rios, a chuva ácida, a inversão térmica fizeram com que essa visão do inesgotável e sem consequências da exploração das riquezas do mundo começasse a ser questionada. Perceberemos que a partir de 1970, vários ambientalistas e até mesmo países acabam se inserindo nas discussões sobre as questões ambientais. Seria basicamente cuidar das gerações futuras. Já existiam estudos científicos que identificavam que esses problemas estavam relacionados à poluição atmosférica. Retornemos ao século XVIII com a Revolução Industrial, onde perceberemos que o processo da poluição atmosférica aumentou de maneira drástica, correlacionado às indústrias e até mesmo a respeito da urbanização, que inicia a ter uma abrangência maior com o processo da industrialização. A industrialização ela associa ao processo de urbanização. Ocorrendo a industrialização, a tendência é que as cidades elas aumentem em número de habitantes, tornando aí também um olhar específico para as questões da poluição. Lembrando aí a poluição urbana que traz problemas drásticos. Século XX, com a indústria automobilística, o consumo excessivo e de maneira mais abrangente de produtos derivados de combustíveis fósseis, percebemos então que esse século tornou-se o século em que fenômenos correlacionados à poluição atmosférica tornassem fenômenos aí bem nítidos, visíveis e presentes no cotidiano das pessoas. Falando ainda sobre desenvolvimento econômico e a questão ambiental, o ano de 1987 foi importante porque nesse ano os países começaram a discutir e um novo conceito passou a ser importante e presente nas questões ambientais: desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável ele passa a ser um conceito a ser utilizado em 1987. Lembrando que o desenvolvimento sustentável não descarta o desenvolvimento econômico, pois quando falamos de desenvolvimento sustentável, estaremos falando de desenvolvermos sem comprometermos o meio ambiente. Então, o desenvolvimento econômico ele está inserido no desenvolvimento sustentável, porém, sem denegrirmos, sem destruirmos, sem desmatarmos, vem um olhar específico para a reutilização, repensarmos as nossas atitudes. Então, em 1987, começa aí as discussões referentes ao desenvolvimento sustentável. Mas voltemos em 1970, quando começam as discussões sobre as questões ambientais, notaremos que vem lá conferências ambientais, algumas em destaque, porém aqui nos chama a atenção a Conferência de Estocolmo, que ocorre na década de 70, e a visão básica correspondia aí a um novo olhar para o meio ambiente.
Esta conferência também é conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Não esqueçam desse detalhe, porque esse detalhe muitas das vezes é fator determinante nos processos seletivos. Conferência das Nações Unidas, conhecida como Meio Ambiente. Conferência de Estocolmo. Essa foi a primeira conferência ambiental no mundo e reuniu líderes de 113 países, 250 organizações internacionais para discutir os principais problemas enfrentados pelo meio ambiente. É considerado um marco histórico, pois a partir dela surgiram políticas de gerenciamento ambiental, envolvendo o engajamento dos estados, iniciando com a letra maiúscula, na tentativa de diminuir os impactos ambientais negativos. Iniciando letra maiúscula, compreende aos países. E aí, essa conferência, ela traz alguns pontos abordados que merecem nossa atenção. Preservação da fauna, da flora como atitude essencial. Então, uma conferência conhecida, como nós falamos, do meio ambiente, ou sobre o meio ambiente, e aí vem um ponto fundamental, preservarmos a fauna e a flora. Voltando ao continente europeu pós-evolução industrial, basicamente um desmatamento, destruição da flora, e se há uma destruição da flora, diretamente corresponde com a destruição da fauna. Os animais, eles são dependentes da flora, e aí perceberemos que tem que preservar a flora para preservarmos a fauna. De outro lado, apresenta um outro ponto bem interessante, que é a redução dos usos de resíduos tóxicos. E aí nós notamos algumas questões voltadas para fontes de energia que acabam trazendo transtorno às pessoas e trazendo aí destruições maciças. Ainda sobre essa conferência, perceberemos que o apoio ao financiamento do desenvolvimento para os países subdesenvolvidos atinge o progresso esperado. Essa questão é importante, pois a declaração acredita que a melhor maneira de barrar a degradação ambiental é por meio da promoção do desenvolvimento dos países. Esta conferência, ela torna-se atrativa porque ela associa as questões ambientais a questões sociais. Então, quer melhorar as questões ambientais, diminuir a degradação ambiental, devemos promovermos o desenvolvimento dos países. Então, essa conferência impulsionou a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, nós temos aí o programa voltado para o meio ambiente, vem lá da Conferência de Estocolmo. Passa a ser uma nova instituição da Organização das Nações Unidas para tratar de assuntos ambientais. Então, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A criação desse programa foi determinante para dar continuidade aos debates sobre meio ambiente. Então, a ONU agora tem um programa específico voltado. Vamos discutirmos as questões ambientais. Então, a Conferência de Estocolmo é um marco. Depois dela, nós temos Rio 92, também conhecida como Eco 92. Lembrando que ela ocorre no Brasil, reúne 172 países e, de acordo com a ONU, a conferência reuniu 1.400 organizações não governamentais. Um marco em Rio 92, a presença de organizações não governamentais. E aí vem o incentivo a estas organizações, que passam a serem organizações interligadas ao terceiro setor, que nos mostra que tem a sua criação com a iniciativa privada, mas o interesse ele passa a ser público. A Eco 92 retomou os pontos abordados na Declaração de Estocolmo e reconheceu que os problemas que antes tinham abrangência local eram agora problemas globais. Se lá em Estocolmo, em 1972, a discussão sobre problemas locais, agora em 92, no Rio de Janeiro, o olhar era basicamente que esses problemas não eram apenas locais, mas problemas que eram globais. E um dos pontos abordados é o modelo de desenvolvimento vigente na sociedade, que visa a exploração máxima dos recursos naturais para obtenção de lucro. Voltando lá, em 1987, o uso do termo desenvolvimento sustentável. Rio 92 passa a trazer a ênfase sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Mas o grande marco desta conferência passa a ser a Agenda 21, principal resultado da Eco 92, ou Rio 92. A Agenda 21 passa a ser um documento aprovado na Declaração do Rio, cujo objetivo é desenvolver uma proposta de ação que vise ao desenvolvimento sustentável.
documento possui 40 capítulos que promovem alternativas para um novo modelo de desenvolvimento sustentável. E as principais propostas são: cooperação dos países desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. Então, uma cooperação dos desenvolvidos aos países em desenvolvimento. E aí vai se dar no combate à pobreza, na mudança dos padrões de consumo, aqueles conceitos fundamentais, consumo e consumismo. Muitas das vezes, quando olhamos para o consumismo, perceberemos que as pessoas consomem além daquilo que necessitam. Então, mudança dos padrões. Também o combate ao desflorestamento, a conservação da diversidade biológica é um olhar específico aí da Rio 92. Uma próxima conferência que nós não poderemos deixarmos de ter um olhar específico passa a ser a Conferência das Partes, e ela vem como destaque a de 1997, que ocorre em Kyoto, e passa a ser chamada a criar o Protocolo de Kyoto. E note só, a ECO 92 resultou da Convenção Quadro sobre a mudança do clima, que discutiu tendências do aquecimento global. Essa convenção teve por objetivo propor metas para a redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então vem as metas, e estas, a diminuição do gases, a emissão dos gases do efeito estufa é responsável por acelerar a questão do aumento das temperaturas globais. Então, efeito estufa correlacionado aí à concentração dos gases e, consequência maior, temperaturas globais tendo o seu aumento. Para que isso fosse possível, foram definidos compromissos e metas para todos os países, o que ficou conhecido como Conferência das Partes. A primeira ocorreu em Berlim, em 1995, o ano seguinte, em Genebra. Já em 97, no Japão, Kyoto, e dela vem lá o Protocolo de Kyoto. Qual o objetivo do Protocolo de Kyoto? O objetivo é específico: diminuir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. Rio mais 10, ou 10 anos após Rio 92. 2002, os países se reuniram na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. 10 anos após ECO 92, 189 países reuniram na África do Sul, Joanesburgo. Nesta conferência realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, foram debatidas questões a respeito da preservação do meio ambiente. E foram discutidos também problemas de cunho social, como a pobreza, voltando lá às anteriores, em que nós iremos associar. As questões ambientais estão correlacionadas a questões sociais. E um dos grandes resultados da Declaração de Joanesburgo passou a ser olhar para os problemas de ordem mundial associados à globalização, e entre eles a miséria e a fome. Além disso, reforçou que o empenho dos países deveria convergir para o estabelecimento do desenvolvimento sustentável. Principais pontos destacados pela declaração: necessidade de proteger a biodiversidade, promoção do acesso à água potável, um olhar específico, século XXI, e os países perceberam em análises científicas que boa parte da população mundial não tem um acesso à água potável. Melhoria do saneamento básico para atender as populações, e lembrando, saneamento básico correlaciona à água potável. Acesso à energia, acesso à saúde, combate à fome, aos conflitos armados, ao narcotráfico, ao crime organizado. Olha que a Conferência de Joanesburgo tem um olhar específico para as questões sociais. Contudo, essa conferência não obteve resultados significativos, visto que os países desenvolvidos não concordaram em cancelar as dívidas dos países mais pobres. Um destaque para a OPEP, ou os países que fazem parte aí da OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que não assinaram um acordo que tinha como meta o uso de 10% de fontes energéticas renováveis. O petróleo é a fonte desses países. Assinando, eles estariam diminuindo basicamente a extração e a sua vendagem desta matéria-prima. Porém, um ponto positivo desta conferência está relacionado com o abastecimento de água, visto que os países concordaram em reduzir pela metade
até o ano 2015, o número de pessoas que não tinham acesso à água potável. Então eles criaram um olhar 13 anos após para reduzir aí uma porcentagem significativa dessa população que não tinha acesso à água potável. Continuando, depois 10 anos, vem Rio mais 20. E aí nós teremos a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Brasil. Volta-se ao Brasil. E recebeu esse nome porque foi realizada 20 anos após a Rio 92. Desta conferência participaram 193 países. E teve uma das maiores coberturas midiáticas, olha que destaque, a maior cobertura midiática até então, referente às conferências, aparece aí Rio 2012. Foram retomadas questões debatidas nas conferências anteriores e refletiu-se sobre as ações adotadas pelos países desde a Rio 92, identificando aquelas que pudessem orientar o desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. O principal objetivo da Rio 92 refere-se ao reforço dos compromissos dos estados com a sustentabilidade. Essa conferência foi organizada pela ONU e levantou um questionamento: qual o futuro que queremos? Desta questão resultou o documento que ficou conhecido como o futuro que queremos. Olha que olhar bem interessante. Destaque da Rio 92, a maior cobertura da mídia para as conferências. E aí, se a mídia ela volta, notamos que a mídia tem um poder central, passa a ser aí considerada ainda o quarto poder, poder de influência para com as pessoas. Notemos que as principais propostas do documento Futuro que Queremos foram erradicar a pobreza, integrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento sustentável, olhar para o desenvolvimento sustentável, a economia, a questão social e a questão ambiental, proteger os recursos naturais, mudar os modos de consumo, promover o crescimento econômico sustentável, reduzir as desigualdades, melhorar as condições básicas de vida das pessoas. Lembrando que esse documento, além de reforçar o compromisso das conferências anteriores com o desenvolvimento sustentável, incentivou a criação das metas de desenvolvimento sustentável que se baseava na Agenda 21, que foi elaborada na ECO 92. De acordo com o documento, uma das principais medidas para alcançar-se essa sustentabilidade é por meio da erradicação da pobreza. Então, elimina a pobreza, nós teremos aí o desenvolvimento sustentável. Vamos para uma interatividade? Observe só. Como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável ocorrida em 2012, que contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas? A. Mundo sustentável. B. Rio para todos. C. Rio mais 20. D. Rio sustentável. Ou E. Rio mais meio ambiente. É claro que a alternativa correta corresponde à alternativa C, Rio mais 20. Então, 2012, Rio de Janeiro, nós temos 20 anos após ECO 92, ou Rio 1992, vem aí Rio 2012, e nela nós teremos um olhar para o desenvolvimento sustentável e as suas metas específicas. Para fecharmos, nós temos também os problemas ambientais. Quais são os problemas ambientais que merecem o nosso olhar? Nós temos o primeiro, a dissolução da camada de ozônio. Notemos que, observando aí 2014 a 2019, a revista Galileu e outras matérias traz consigo algumas temáticas bem interessantes. Começa a diminuir essa dissolução da camada de ozônio, e nós iremos notar o principal emissor que corresponde à dissolução do ozônio na estratosfera, passa a ser o clorofluorcarbono, o CFCS, clorofluorcarbonos. Notaremos que, se reduzirmos produtos que liberem o clorofluorcarbonos, nós teremos aí o ozônio na sua concentração ideal na camada de ozônio. Lembrando que encontra-se na camada da atmosfera chamada estratosfera. Lá é o lugarzinho do ozônio e lá ele passa a ser fundamental para proteger-nos dos raios ultravioletas. Notando que temos aí o aquecimento global. Ele falou de aquecimento global,
associamos logo o efeito estufa. E falar de efeito estufa, lembre ao efeito estufa natural e ao efeito estufa ocasionado pelas ações antrópicas. O efeito estufa natural, ele permite a existência da vida. Sem ele não existiria vida na face da Terra. Mas, quando olhamos para o aquecimento global, perceberemos a ação do efeito estufa ocasionado pelas ações antrópicas. Notemos que os gases do efeito estufa, eles estão basicamente sobre a parte da litosfera. Os gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, permite que a luz do Sol passe por eles. Parte da energia solar refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Esse calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então, notemos, o que é normal? Os raios penetrarem na superfície e eles refletirem. Porém, os gases poluentes, eles retêm e aí formam uma estufa, trazendo o aumento da temperatura na Terra. Um outro problema ambiental é a ilha de calor. Quando falamos de ilha de calor, perceberemos que ela se concentra nas áreas urbanas. Pela imagem, perceberemos que a temperatura ela tem uma tendência de aumentar em áreas urbanas, em grandes centros. E quais serão as contribuições para isso? Áreas pavimentadas, construções elevadas, grande presença de materiais sedimentares, o que leva, de certa maneira, ao aumento da temperatura nessa região, além da poluição atmosférica presente pela grande concentração de veículos. Então, a temperatura tem a tendência de ter um aumento nessa área, e aí nós chamamos ilha de calor. Outro probleminha, a chuva ácida. A chuva em si, ela forma uma região, porém, ao encontrar elementos químicos liberados das indústrias, nós notaremos aí a presença das chuvas ácidas. Aí vem dióxido de carbono liberado na atmosfera, vem o enxofre, e nisso aí nós notaremos, com o encontro das nuvens na formação natural das chuvas, vem a presença dessa chuva que é considerada a chuva ácida, que traz aí destruições. A partir da década de 70 do século XX, passa a ter um olhar específico para o aumento destas chuvas no olhar mais abrangente dos países. E aí nós temos uma última interatividade, e ela traz para nós as mudanças climáticas. São um dos principais problemas ambientais do mundo, que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca. Então, nós temos aí as mudanças climáticas, com os problemas ambientais, afetam grandemente a população. Então, esse problema traz diversas consequências. Quais são elas? Aumento da temperatura do globo terrestre, uma consequência, a diminuição dos níveis dos oceanos, ou aumento da urbanização, crescimento da industrialização, diminuição dos gases do efeito estufa. Então, olha, diminuição dos níveis dos oceanos, diminuição dos gases do efeito estufa, crescimento da industrialização, aumento da temperatura do globo terrestre, aumento da urbanização. Quais são aí os principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população? É claro que trata do aumento da temperatura do globo terrestre. Diminuição dos níveis dos oceanos, não. Nós teremos descongelado as geleiras, o que irá ocasionar aumento dos níveis dos oceanos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Com isso, um forte abraço a vocês e esperamos que esse momento contribua com o desenvolvimento de cada um de vocês. Forte abraço.